Irmãos e irmãs, paz e bem. Com este vídeo, damos início, então, ao breve curso de Mariologia, onde nos propomos através de vídeos curtos, ler todos os textos da Sagrada Escritura que se referem à Virgem Maria e assim buscar compreender o que a Palavra de Deus nos ensina sobre Maria, qual o papel da Virgem Maria no plano da salvação de Deus e qual o lugar da Virgem Maria no culto e na vida da Igreja. A modo de introdução, gostaria de iniciar comentando o modo como iremos desenvolver este breve curso. Iremos começar tratando de um tema chamado a tipologia bíblica, um modo de ler a Sagrada Escritura e que é necessário compreender para podermos entender como a Bíblia se refere no Novo Testamento à Virgem Maria. Brevemente, o que são as tipologias bíblicas? Um breve exemplo. No Antigo Testamento temos, quando o povo estava no deserto, que era alimentado pelo maná, aquele pão que vinha do céu. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. E assim nós compreendemos que aquele maná no deserto era uma figura, uma prefiguração daquilo que no Novo Testamento se realiza de modo pleno. Jesus é o verdadeiro pão descido do céu. Como que se ali no Antigo Testamento aquilo fosse uma preparação para o pão verdadeiro que seria dado. Há na Sagrada Escritura muitas tipologias, muitas figuras bíblicas do Antigo Testamento que prefiguram a Virgem Maria. Alguns exemplos que serão desenvolvidos ao longo da nossa leitura bíblica sobre a Virgem Maria: a figura da mulher, que aparece no Antigo Testamento, a figura da Virgem, a figura da filha de Sião. Todas elas serão figuras bíblicas que, de alguma forma, apontam para o mistério da Virgem Maria. Bem, ao abordarmos de modo introdutório as tipologias bíblicas, nós passaremos, então, a ler os textos da Sagrada Escritura. E faremos isso lendo os textos em ordem cronológica da qual foram escritos. Para que isso? Para que a gente possa perceber que, na medida que os textos do Novo Testamento foram sendo escritos, houve um desenvolvimento da compreensão do papel da Virgem Maria dentro do mistério da salvação. Então, nós iniciaremos pela leitura da carta de Paulo aos Gálatas, que nos traz uma única passagem que se refere à Virgem Maria. Depois, iremos ler os textos que falam de Maria no Evangelho de Marcos, passando para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e, por fim, os escritos de João, o Evangelho e o Apocalipse. E dessa forma abordaremos toda a palavra de Deus, naquilo que ela diz sobre Maria, sempre quando for necessário, nos reportando aos textos do Antigo Testamento que nos apontam as figuras bíblicas que se realizam no Novo Testamento. E assim iremos buscar compreender o que a palavra de Deus nos ensina sobre a Virgem Maria. Bem, a modo introdutório também é preciso a gente compreender que a palavra de Deus nos diz muito pouco sobre a Virgem Maria. Isso é fato, por isso é possível fazer um breve curso com todos os textos bíblicos que falam de Maria. São poucos. No entanto, como iremos observar, estes poucos textos são muito profundos, têm uma densidade de significado muito grande. Nós lembramos aquilo que Maria disse no Magnífica: o Senhor fez em mim maravilhas. Olhar para Maria é buscar contemplar aquilo que Deus nela realizou. Isso é, de alguma forma, inesgotável. Também gostaria de, nessa introdução, que nos ajuda a começar a pensar o papel da Virgem Maria, em todo o mistério da salvação, trazer presente um texto do apóstolo Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 2 a 3. Assim, ele nos diz: nossa carta sois vós, carta escrita em nossos corações,
reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Com esse breve texto, o que Paulo está nos ensinando? Que os cristãos, eles devem ser como que cartas vivas, que testemunham o Evangelho, a palavra de Deus. Cartas essas escritas pelo próprio Espírito Santo, ou seja, devemos nos deixar moldar por este Espírito para ser testemunhas de Cristo no mundo. Ora, se os cristãos são chamados a ser estas cartas vivas de Deus para o outro, quanto mais assim não foi Maria. Ela, que de modo muito singular acolheu a ação do Espírito Santo sobre ela. Assim, toda a tradição cristã pensou sobre Maria. Já nos primeiros séculos, falando de Maria, Orígenes se refere a ela como uma tabuazinha encerrada, sobre a qual Deus pôde escrever livremente tudo aquilo que ele quis. E Santo Epifânio dizia que de Maria ela era como um livro grande e novo, no qual só o Espírito Santo escreveu. E a liturgia bizantina se refere a ela como o volume no qual o Pai escreveu o seu verbo. Maria foi toda tomada pelo Espírito, trouxe em si o verbo, a palavra encarnada. Ela se torna assim carta viva também para a igreja. E se a gente for pensar no próprio Novo Testamento escrito, nos Evangelhos, algo que está ali escrito veio do testemunho de Maria. O mistério da Anunciação, que é celebrado nestes dias, por exemplo, e algumas outras coisas vieram da memória e do testemunho da Virgem Maria. Ela então contribui até mesmo para a palavra de Deus escrita. Ela traz o testemunho também daquilo que Deus nela realizou. Ela se torna, portanto, naquilo que Deus nela realizou, também, de alguma forma, instrumento da revelação de Deus para nós. São Francisco de Assis, ele dizia assim, que Maria era a Virgem feita igreja. E com isso, ele entendeu muito bem que olhar para Maria nos ajudava a compreender aquilo que a igreja era chamada a ser. Naquilo que Deus nela realizou, o mistério da salvação, nela expresso, a gente pode compreender o que a igreja é chamada a ser. Por exemplo, Maria é mãe, a igreja é chamada a ser mãe. Maria é virgem, a igreja é chamada a ser virgem. Iremos, ao ler a Escritura, compreender o que significa aqui a virgindade de Maria. Já adiantando, tem a ver com a santidade. Maria é imaculada, a igreja é chamada a ser imaculada, ou seja, vencer o pecado. Maria assunta ao céu, a igreja também é chamada a ser redimida. Então Maria expressa aquilo que a igreja é chamada a ser e assim também cada um de nós. Então, de novo, olhar para Maria nos ajuda a compreender quem ela é, o que através dela Deus diz a nós e também nos ajuda a contemplar o próprio mistério de Deus. Bem, tudo isso a modo de introdução. Iremos, a partir do próximo vídeo, começar a adentrar de modo específico na palavra de Deus. Mas antes de encerrar este vídeo introdutório, gostaria de ler um texto de Santo Arquelau, escrito lá no ano 277, nos primeiros séculos do cristianismo. Ele diz assim: se como dizes, Cristo não nasceu, também não sofreu, pois sofrer é impossível a quem não nasceu. Se ele não sofreu, é necessário fazer desaparecer até o nome da cruz. Suprimindo-se a cruz, Jesus não ressuscitou. Se não ressuscitou, ninguém ressuscitará. Se ninguém ressuscitará, não haverá julgamento, pois é certo que se eu não ressuscito, não serei julgado. Se não deve haver julgamento, também não se deve observar e viver os mandamentos. Todas essas coisas se encadeiam para aquele que nega que Jesus tenha nascido de Maria. Se, ao contrário, confessas o nascimento de Cristo, de Maria, a paixão o segue necessariamente, a ressurreição a paixão,
O julgamento, a ressurreição e todos os preceitos da Escritura estão salvos. Não se trata, portanto, de uma questão vã. Ela contém muitas coisas nesta única palavra, Mãe de Deus. Como toda a lei e os profetas estão contidos no duplo preceito, assim também toda a nossa esperança está suspensa no parto da bem-aventurada Virgem Maria. Santo Arquelau, no século II, compreende muito bem que se não fosse o sim da Virgem Maria, nada mais do mistério de Cristo se seguiria. Então Maria está colocada no centro do plano da salvação. Jesus é o centro, mas Maria é central. Jesus é o Salvador, mas a salvação de Jesus passou pelo sim da Virgem Maria. Fica o convite para continuar caminhando conosco, mergulhando no mistério da Virgem Maria a partir da Palavra de Deus. Paz e bem.